Todo leitor tem uma mania, ou talvez duas ou várias, e você, já parou para pensar qual é a sua? Hoje eu irei contar pelo menos 6 manias minhas quanto leitor. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Eu sou o Wagner e hoje o assunto é manias de um leitor. Mas antes, eu já vou logo pedindo, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aí, já deixa o seu gostei, porque, gente, sério, vocês nunca dão like nos vídeos. Mas eu acredito que hoje vai ser diferente. Então já deixa aí o seu gostei, se inscreve se você não é inscrito e bora lá pra gente falar desse assunto que é pertinente a todos nós, quanto leitores. Então, pessoal, a primeira mania que eu quero falar aqui é uma mania que eu nem considero lá ser aquela fora do padrão assim. Eu acho que muitas pessoas, sei lá, pode fazer isso, mas é algo que eu faço bastante. Quando eu estou lendo um livro e esse livro talvez, ou o tempo narrativo está muito lento, uma coisa muito parada, muito chata, eu tenho o hábito de quando eu estou finalizando este livro, eu tenho o hábito de contar as últimas páginas que faltam antes de acabar. Então, se o livro falta, assim, sei lá, umas 10 páginas, eu sempre fico contando, né? Eu sempre uso aqui as orelhas do livro para poder marcar até onde que eu estou lendo. E se está faltando, assim, sei lá, um número considerável ainda de páginas, eu fico contando essas páginas para eu saber logo quantas páginas que falta para eu terminar esse livro. E não é só com livros que eu acho que são ruins, não. Na verdade, eu acho que é com todos os livros. A segunda mania é que eu julgo o livro pela capa, sim. Gente, essa aí eu acho que é uma mania universal, acho que todo mundo julga, não adianta. Vamos deixar de hipocrisia, vamos deixar de falsidade, vamos falar a verdade. Todos nós, quanto leitores, julgamos sim um livro pela capa. Eu não tenho nenhum aqui para representar aqui, até mesmo porque, como eu julgo um livro pela capa, eu tento não comprar livros com capas assim que não me despertam nenhum interesse, porque, gente, cai para nós, tem umas capas muito feias, sabe? Tem umas capas horrorosas no mercado. Eu não sei o que esses autores sentem para poder fazer uma capa tão feia assim, sabe? Eu não sei se é por causa da pressa, a correria, parece que são capas que eles mesmos que produzem, fica uma coisa assim, nossa, muito feia mesmo. Eu acho que a capa é tão importante quanto o conteúdo. E já que nós nos atentamos principalmente pela aparência das coisas, porque é a primeira coisa que vai ser vista ali. Quando você está numa livraria ou numa plataforma, ali num site, procurando algum livro, você vai olhar para aquela capa e, de certa forma, aquela capa ela vai te despertar algum interesse. A capa precisa sim ser uma capa bonita. E quando eu falo capa bonita, eu não estou falando daquelas capas, né, toda trabalhada, toda cheia de detalhes e coisas, não. Estou falando de capas bonitas, né? Tem capa simples e bonita. A capa do livro ela conta muito. Ela vai fazer com que você para folhear pelo menos a sinopse daquele livro, ou você passa direto, passando desapercebido, deixando aquele livro só como mais um entre 1 milhão. Então, sim, a capa é muito importante. Então, gente, eu julgo o livro pela capa, sim. É claro que tem exceções, né? É lógico que não é correto, mais correto se fazer isso, julgar um livro pela capa. Essa frase é até um clichê aí, né? Mas eu sei que não é o mais correto de se fazer, mas todo mundo julga. Vamos cair para nós. Todos nós julgamos pela aparência das capas, sim. Isso quanto livros. As pessoas julgam até pessoas, o que não é certo. Imagina um livro, um objeto, né? Então, cai para nós que nós julgamos, sim, livros pela capa. E eu tenho uma dificuldade enorme, porque o que não significa, tá? Assim como eu falei, que eu esteja certo. Por quê? Da mesma forma que nós julgamos um livro pela capa, comprando aquele livro todo bonitinho, encadernamento, né, capa dura, edição toda trabalhada, não significa que o conteúdo daquele livro vai ser bom. Mas eu tento, assim, olhar, vasculhar o máximo que eu posso do conteúdo para que eu faça uma compra completa. Eu já comprei livros bonitos com conteúdos horríveis. E já comprei livros não tão bonitos assim, com conteúdo muito bom.
O que eu não considero esses livros feios, mas também não é aquela capa que fala, assim, nossa, que capa, né? Mas é isso aí. É, vamos ter um pouco mais de bom senso, tá? Eu falo isso pra mim mesmo em questão de julgar livros pela capa, mas é algo, assim, é uma mania que eu já tenho, que já está impregnada e eu preciso trabalhar isso e saber escolher uns livros tanto pelo conteúdo quanto pela capa, porque, gente, é um conjunto, né? Então, terceira mania, eu pulo páginas quando o livro tá chato. Gente, sério, nossa, tem livro assim que o tempo narrativo dele é muito parado, é uma coisa muito chata, dá sono, sabe? Então, a história, às vezes, ela perde aquele ritmo e as coisas se tornam ruins. Eu sei que toda história tem um pouco dessa questão, né? Às vezes a narrativa começa lá num ritmo cheio de ação, né? Você perde o fôlego enquanto você está lendo e chega um momento nela que, tipo, vem uma eterna bonança e fica assim, uma coisa muito chata, muito parada. E às vezes eu dou uma folheada, sabe? Tento ali desconsiderar aquelas páginas ali, dou uma avançada, pulo algumas páginas para eu encontrar ali um momento em que a leitura ela flui, sabe? Ela segue e eu tenho meio que essa mania de fazer isso. Só que tem uma grande questão aqui. Geralmente eu me arrependo e aí eu volto lá atrás e releio todas as páginas que eu deixei para trás. Então uma mania minha mas eu sempre me arrependo porque eu fico assim, nossa, mas eu preciso saber o que aconteceu aqui nessa parte da história e se eu pular ou se eu simplesmente desconsiderar essas páginas, eu não vou saber o que acontece. E pode ter talvez um detalhe minucioso ali que vai contribuir bastante para o fechamento daquela história. Então é importante ler tudo, só que eu tenho esse hábito ou esse defeito, talvez, de pular algumas páginas. Gente, mas isso é muito raro, tá? Isso não é algo que eu faço com frequência, não. Geralmente, eu sempre leio os livros todo, exceto aqueles que eu abandono, tá? Porque aí depois eu vou fazer um vídeo dos livros que eu abandonei. Enfim, eu gosto muito de ler tudo, né? Ler o livro por completo, a não ser que eu abandone ele de vez. Mas sempre que eu pulo algumas páginas e tento prosseguir na leitura, eu me arrependo e volto lá atrás e leio aquelas páginas novamente até eu fechar a história toda. Porque senão eu fico com um sentimento de insatisfeito, né? Um sentimento muito grande de insatisfação por ter feito uma leitura incompleta, né? Então eu gosto sim de fechar o livro por completo. Gente, o quarto hábito é um hábito assim muito estranho, talvez. Eu não sei se ele é muito peculiar meu ou se outras pessoas também passam por isso. Mas assim, quando você compra um livro, né, até ele chegar na sua casa, é uma expectativa, é um sentimento. E você pega no livro, ele ainda está embalado, ainda está no plástico. E quando a gente coloca o livro na estante, gente, eu não sei o que acontece, mas dá um desânimo de ler depois. Eu não sei o que é, parece que você compra o livro só para vê-los na estante, mas você não compra para lê-los de fato. Muitas das vezes, quando eu compro um livro, ele acabou de chegar, aquela expectativa toda, e aí eu vou lá e, assim, nossa, que maravilha o livro, né? O livro chegou, é maravilhoso, é o livro que eu queria, é o livro desejado, é o livro que já tinha um tempão que eu queria comprar. Comprei, coloco na estante, não quero mais ler. Como assim? Como assim? Não dá para entender, né? É uma coisa que parece que é instantânea, é uma expectativa instantânea, é um sentimento que passa muito rápido. Não, isso não é justo, então é uma mania muito estranha. Peguei o livro, principalmente quando é capa dura, gente, que esse livro capa dura, que fica bonitaço na estante, aí você coloca lá e aí você já não quer mais ler. Como assim? Então, é uma mania muito estranha. Então, agora eu estou dando uma estratégia muito legal para eu conseguir lidar com isso. Todos os livros que eu compro, se eu, por exemplo, compro, sei lá, se eu compro, por exemplo, mais de um livro de uma vez, uns 5 livros, só um exemplo aqui. E é óbvio que esses livros vêm todos embalados, né, num plástico, né, para proteger o livro e tal. Eu não vou ler os 5 livros de uma vez, é óbvio, né? Eu vou ler um livro por vez. Então, o que eu faço? Eu
tiro do plástico somente aquele livro que eu vou ler naquele momento e deixo os outros no plástico. Então essa é uma estratégia que eu encontrei para que eu venha ler todos esses livros direto. Gente, porque a gente que trabalha com conteúdo, às vezes é livros que você ganha, é livros de parceria, é livros de clube de assinatura, é livro de editora. Então, são diversos livros que chegam. Então aqueles que você comprou geralmente vai ficando para trás, vai ficar na mercê lá, né? Da nossa boa vontade. Então ele vai ficando ali acumulados e acaba sendo meio que esquecidos. Então, o que eu faço hoje? Eu deixo no plástico, retiro do plástico somente aqueles que eu irei ler, e isso gera meio que uma expectativa para quando eu fico ali procurando terminar aquela leitura rápido para que eu possa, enfim, tirar o próximo do plástico e também começar a leitura. Então, é uma estratégia que eu encontrei para eu conseguir ler todos esses livros que eu comprei e não simplesmente socar eles na estante em algum lugar e ficar lá observando com cara de paisagem. Nossa, um dia eu quero ler esse livro. E nunca ler de fato. Então, é uma mania minha e eu já estou mudando esse hábito e é isso aí. Gente, a quinta mania aqui, essa sim eu acho que é uma mania muito peculiar, ou talvez tenha outras pessoas que podem até fazer isso, mas eu comecei tem pouco tempo, que é embalar o livro após ter lido ele, né? Como assim embalar? Eu sempre uso aquele papel filme, né? Como que eu vou mostrar aqui. Eu sempre uso esse papel filme para poder embalar o livro assim que eu terminei de ler, para poder conservar ele, né? Porque vai passando o tempo. O corte do livro, a gente vai observando que o corte do livro ele vai ficando meio que mais amarelado, poeira demais. Então, assim, são coisas que, com o passar dos anos, vão desgastando aquele material, né? E vai ficando feio. Então, assim, eu tenho esse hábito agora, adquiri essa mania de assim que eu termino um livro, como esse aqui que eu li recentemente, inclusive esses livros aqui, gente, que eu estou mostrando, são livros que vai ter resenha deles em breve, mas eu já estou mostrando aqui, assim que eu terminei de ler, eu já embalei, tá vendo que tá até brilhando aqui, é porque eu passei o papel filme nele, né? Então, só para conservar mesmo, e eu passei, não tá muito bonitinho não, mas eu embalei ele de modo que não entrasse poeira, não sujasse o corte do livro, né? Que são essa parte aqui, clarinha aqui. E de modo que também não desse orelha na capa e não ficasse aquela coisa feia com o passar do tempo. Então é uma forma que eu encontrei de conservar esses livros, até porque, gente, livro custa dinheiro, então vai passar o tempo e aqueles livros vão simplesmente ficar detonados, né? É claro que vai depender do cuidado de cada um, mas é uma forma que eu encontrei de conservar esses livros. Então, essa é uma mania minha que eu adotei e que eu estou gostando também, de fato, de conservar os livros. Gente, e a sexta e última mania que eu quero falar aqui é que eu tenho um hábito muito estranho de ficar comparando a minha vida real como se fosse uma narração, uma narrativa, um livro, né? Quando o narrador ali está contando a história, talvez em primeira ou em terceira pessoa, não sei. E aí, tem situações, enquanto eu estou em um diálogo com alguém, que eu fico observando os comportamentos dessa pessoa. Gente, eu estou falando de comportamentos nada inusitado, nada, né, coisas minuciosas mesmo. Talvez a pessoa, sei lá, coçou a ponta do nariz, ou a pessoa coçou a orelha, ou levou uma mecha de cabelo atrás da orelha. E na minha mente fica meio que como se fosse um narrador falando, sabe? Nossa, e agora fulano levou a mecha atrás da orelha. E ele se levantou e olhou pela janela e não sei o que. E assim, parece que tem um narrador na minha cabeça que está narrando os atos das pessoas enquanto eu estou conversando com elas. Então é uma coisa meio esquisita, assim, até, para falar a verdade. Mas é uma mania aí que eu tenho. E, sei lá, quando eu estou lendo muito, 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 eu sempre fico meio com uma vozinha meio que narrando o cenário, né? E a casa estava escura e tinha um copo de água na mesa e tinha, sei lá, sabe, objetos no chão. Então é uma forma muito estranha que às vezes fica meio que rondando a minha mente enquanto eu estou, quando eu estou num ritmo muito avançado de leitura, ou seja, estou lendo vários livros consecutivos sem intervalo, sabe? Então
É basicamente isso que acontece quando eu leio bastante. Então, essas são as manias, as 6 manias minhas quanto leitor. Não sei se são interessantes, não sei se não são, mas conta aí se você tem uma mania talvez peculiar sua. Coloca aí nos comentários, eu vou querer muito saber delas. Se inscreve aí no canal, como eu já pedi, se você não é inscrito. Dê aí o seu gostei. Me segue lá no Instagram. Coloco várias fotos, fotos das capas dos livros que eu estou lendo recentemente. Gente, é isso aí. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande abraço, um bom início de semana para todos vocês e até mais.